Olá, pessoal! Vamos retomar os nossos estudos com a matemática em texto, o cálculo por decomposição. E o nosso estudo de hoje vai ser uma sequência de atividade permanente que você vai realizar no seu livro didático. Página 42, e o nosso tema vai ser cálculo por decomposição. Vamos acompanhar a leitura com a professora a partir do texto 1. Vamos à escuta? Na padaria de seu Tomás foram produzidos 5.743 pães na semana passada e 6.587 pães nesta semana. Veja como Tomás calculou o total de pães produzidos nessas 2 semanas. Vamos observar aqui e marcar no nosso texto o nosso personagem principal, Tomás. Legal! Agora vamos marcar a quantidade de pães produzidos na primeira semana. Isso, marcou esse número? Vamos recuperar o nosso conhecimento sobre sistema de numeração decimal? Quantas ordens tem o número 5.743? Quem é que está na unidade? Isso, quanto vale esse número por ordem? Quanto vale o 4? E que ordem ele se encontra? E o 7? E o 5? Nós temos aqui 4 ordens. O 5 se encontra na unidade de milhar, por isso ele tem o valor de 5.000. Agora, marca também a segunda semana de produção de texto, de pães. 6.587. Faz também a mesma leitura, observando o número pela ordem que ele ocupa, tá? E também pelo valor que ele ocupa em cada ordem. Quanto você acha que vale o 7 aqui na unidade? E o 8, que está na dezena? E o 5, que está na centena? Então, olha só qual foi o caminho que o seu Tomás buscou para resolver essa situação com a estratégia mais prática. Ele vai fazer aqui, esse é o caderno do seu Tomás e você está aí com o seu livro. Ele vai fazer o cálculo por decomposição, por isso é importante a gente recuperar o conhecimento da leitura e da escrita, da numeração por ordem. E também é importante saber quanto vale cada número de acordo com a ordem que ele ocupa. Legal! Por isso o tema decomposição. Olha o que esse Tomás fez. Ele escolheu as 2 fichas. Na primeira ficha, 5.743, ele usou o 5 pela unidade de milhar, 5.000, mas ele pegou os 6.000 da segunda ficha e aí ele juntou, adicionou. 5.000 mais 6.000, ele disse 1.100. Ele já tem aqui um desafio resolvido. Ele foi agora para a ordem da centena. Ele pegou o 7 da primeira ficha, que vale 700, mais ele pegou o 5 da segunda ficha, que vale 500, e somou 700 mais 500, 1.200. E agora ele vai para o terceiro desafio com a estratégia. Ele pegou o 4 da primeira ficha, que está na dezena, vale 40, mais o 8 que está na segunda ficha, que vale 80, e ele somou 40 mais 80, 120. E agora ele vai para a última estratégia. Ele pegou o 3 da primeira ficha da unidade, mais o 7 da segunda ficha da unidade. E ele disse 3 mais 7 igual a 10.
Agora ficou mais fácil para você fazer essa soma e descobrir qual foi a quantidade de pães produzido nessas duas semanas. Legal, não é isso? Olha só, agora a gente vai para o segundo texto. O que diz o segundo texto? Primeiro observa a estrutura, tá, desse texto. Ele está em forma de quê? De balão. Aqui, a professora, no texto 1, a professora foi quem? A narradora. Ela fez a leitura para você. No segundo texto, a gente vai ter aqui a fala de quem? Do seu Tomás. E o que diz o texto? Ele tem aqui uma estrutura de um texto em balão. A gente já realizou esse estudo com as histórias em quadrinhos e tirinhas. E quando o texto vem em balões, e que esse balão ele tem esse rabicho, tá? Ó, observe esse rabicho. Ele indica um balão de quê? Legal, de fala. Vamos ver o que é que o seu Tomás diz? Ele diz assim: fiz a decomposição de 5.743 em 5.000 mais 700 mais 40 mais 3. E de 6.587, ele também fez essa decomposição. 6.000 mais 500 mais 80 mais 7. Então, ele adicionou, olha o que ele disse. Então, adicionei os 5.000 aos 6.000 e já encontrei 1.200. Adicionei os 700 a 500 e encontrei 1.200. O 40 ao 80 deu 120 e o 3 ao 7 deu 10. Agora ele quer que você diga, ó, o que ele quer com esse texto. Ele quer que a gente faça a leitura, a compreensão e a resolução desse cálculo com a resposta. Quantos pães foram produzidos no total? Agora, esse momento é com você. Legal? Ainda aqui na nossa atividade com a atividade permanente do livro, nós vamos agora ao segundo desafio. E agora a gente tem o outro personagem. Olha quem aparece aqui. A palavra Heitor, marca aí no seu livro. E vamos agora a esse momento aqui desse desafio, porque a gente já fez o 1, agora a gente vai para o 2. Observe o esquema que Heitor elaborou para representar a disposição de 4 cidades e a tabela que ele construiu com a distância. Então, aqui a gente já tem também 2 textos. Observe que você tem agora o texto 1, tá? Que é essa disposição de uma cidade, e o texto 2, que é uma tabela. Vamos aqui fazer a leitura do primeiro texto. Nós temos aqui a cidade Sinos, faz o percurso, chegou na cidade Vale Seco, faz o percurso, chegou na cidade Girassóis, seguindo o percurso você vai chegar na cidade Torre Alta. Legal! Agora, observe que no segundo texto aqui, a tabela, ela tem, tá? A gente já estudou esse assunto também, tabelas. E agora observe que essa tabela, ela tem 2 colunas. Na primeira coluna, eu tenho cidades. Sinos a Vale Seco, Vale Seco a Girassóis, Torre Alta a Sinos e Girassóis a Torre Alta.
Na segunda coluna, ele está aqui colocando o percurso aproximado em quilômetros dessas cidades. 90, 180, 240 e 360. Mas o que é que o seu Heitor quer com esse texto? Ah, legal! O nosso desafio é responder o que é que esse texto está nos propondo. Primeiro que você já fez a leitura e agora você vai fazer a compreensão. Vamos ver qual é o desafio e o que é que o texto quer, tá? Que a gente faça. Vamos lá, acompanhando. Heitor está na cidade de Sinos e quer chegar à cidade de Girassóis. Qual é o caminho mais curto para chegar a Girassóis? Olha o que ele está fazendo aqui para a gente, uma pergunta. E a gente vai localizar, tá? Essa resposta. E aí a gente tem como opção o primeiro texto e o segundo texto, que vai trazer essas informações. Mas ele já dá uma dica no texto. Ele diz que o Heitor, ele está na cidade de Sinos. Então, qual é o meu ponto de referência? Legal, olha só. Imagina que esse aqui é o seu Heitor, tá? E o seu Heitor, ele está na cidade de Sinos e ele precisa chegar a Girassóis. Mas o desafio é descobrir qual é o caminho mais curto. Marca a palavra curto. Isso. Então, agora vai ser com você. Você vai pegar as informações aqui para fazer esse percurso. Vamos aqui à primeira coluna, na primeira linha. Olha só, na primeira linha você tem de Sinos a Vale Seco, você vai gastar 390. Lembrando que ele já está em Sinos. Agora você vai descobrir qual seria a opção para que você encontre essa resposta a partir da soma. Você vai somar aqui, ó, você vai fazer a leitura das opções de cidades com os quilômetros. E agora, tenta fazer isso aí. É com você esse desafio. Qual das opções você deve escolher, fazer o cálculo aqui ao lado e descobrir qual é o percurso mais curto para o seu Heitor chegar a Girassóis. Vamos lá? O desafio é com você. Legal!